O Senhor esteja convosco. Ele está no meio De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai.
honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. O filho mais novo não amava o pai. O filho mais novo amava os bens do pai, ao passo que o pai não amava seus bens. O pai amava o bem do filho. Só aqui nós já temos uma abissal diferença de comportamento e de olhar entre o pai e o filho. Ainda hoje há filhos que amam os bens de seus pais. Se muitos filhos lutassem pela herança, ou melhor, se muitos filhos lutassem para cuidar de seus pais e mães velhinhos, como lutam pela herança, o mundo seria bem diferente. A gente vê, basta um pai morrer, né? Basta uma mãe morrer e começa uma luta entre os irmãos para ver quem vai ficar com o terreno, para ver quem vai ficar com a casa. Mas quando se trata de trocar as fraldas, de posar no hospital, sempre sobra para os mesmos. É impressionante, na verdade. Se as pessoas lutassem pelo ser humano como lutam pelo dinheiro, né, o mundo seria totalmente diferente. Como seria bonito se a gente visse assim: não, o pai vai ficar comigo hoje. Não, fica com você. Eu não tenho tempo. Eu até mando dinheiro, mas não pede para eu cuidar. Parece que 2000 anos se passaram e o comportamento ainda é o mesmo. Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, né? E os homens preferem usar as pessoas e amar as coisas. Esse pai nunca amou seus bens, sempre amou seu filho. E o filho sempre amou os bens do pai. Essa é a primeira coisa. Santo Inácio de Loyola falava algo que eu tenho repetido aqui em 2022. Eu amo o Deus das graças, ou eu amo as graças de Deus? Tem muita gente que ama as graças de Deus, mas ainda não aprendeu a amar o Deus que concede as graças. O Evangelho nos diz que aquele filho foi para um lugar distante. É claro que esse lugar distante aqui não pode ser compreendido meramente no sentido geográfico. O fato de ele querer ir para um lugar distante significa: eu quero desbravar o mundo, o seu amor me sufoca, meu pai. Eu quero descobrir novas possibilidades, eu quero fazer novas experiências. Mas não pensemos nós que se trata de um distanciamento meramente geográfico. Trata-se de um distanciamento interior que fez com que ele rompesse com o pai, com que ele estivesse distante do pai, morando na mesma casa. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos enganar. Proximidade geográfica não significa proximidade de almas. Quantas são as pessoas que estão juntas e não se conhecem? Quantos são os casais que dormem na mesma cama, na cama de casal, e um não sabe o que o outro pensa, porque seus corações se distanciaram cada vez mais? Divórcio não acontece da noite para o dia. Não. O divórcio é somente uma sentença, uma corroboração daquilo que já está acontecendo há meses ou quiçá há anos, que é o distanciamento daquelas pessoas que são importantes para nós. Às vezes a gente tem esse ledo engano, né? Se eu morar perto de tal pessoa, a gente vai se ver todos os dias. Eu conheço gente que mora no mesmo condomínio e não se vê. E gente que mora em cidade diferente, que sempre está junto.
Porque distância geográfica não significa proximidade de almas e de corações. Proximidade física não significa proximidade de alma. Aquele filho foi se distanciando de seu pai. E hoje, a fuga dele para o mundo foi só sacramentar aquilo que já estava acontecendo há muito tempo. A gente vai se distanciando das pessoas que são importantes para nós, né? Fazendo negligência. E aí quando o relacionamento acaba, quando a amizade acaba, quando o casamento acaba, a pessoa fala: nossa, meu Deus, que surpresa! Que surpresa! Foi você que foi um negligente, um displicente, né? A culpa é tua. É uma pena que esse evangelho é para fazer um retiro de 1 ano, né? E não é possível. Vou falar só o básico. Aquele filho que era o bem mais precioso na casa do pai, presta atenção. Aquele filho que era o bem mais precioso dentro da casa do pai, na casa dos outros vale menos que os porcos. Na casa de Deus você é tudo. No mundo, na balada, você é só mais um. Só mais um. Porque o mundo te trata de acordo com seu sobrenome, de acordo com sua conta bancária, de acordo com sua fama ou a sua influência. E para Deus você é único. Nessa missa que estamos aqui, não existe para Deus 200, 400 ou 500 pessoas. Existe você. Só você. Só você. E a sua presença para Ele significa muito, porque dentro da casa dele você vale mais que tudo. Fora da casa dele você não vale nada. Porque fora da casa dele quem manda é o diabo. E o diabo nos leva a cuidar dos porcos, no chiqueiro e na lama. Nunca se esqueça disso. Para Deus você vale o filho dele, morto e crucificado. Para o mundo você e eu, e para o diabo nós não valemos nada. Nada. Mais uma implicação. O pecado sempre é grave e o salário do pecado é a morte. Mas, tem um mas. No seu início, o pecado não se torna tão evidente na sua maldade, na sua periculosidade. Por quê? No começo o filho pródigo não percebeu a besteira que ele fez, porque ele ainda tinha os bens do pai, porque ele ainda tinha dinheiro. Rembrandt, quando pintou o filho pródigo no século 17 de forma magistral, né? Ele pinta o filho pródigo quando ele ainda tem dinheiro, com os cabelos encaracolados, com a pele bem cuidada, cercado de mulheres interesseiras. E depois, quando o dinheiro acaba, ele pinta o filho pródigo careca, com a sandália remendada, com as roupas rasgadas e com a pele acabada. Aquele menino jovem de 20 e poucos anos parecia ter mais de 50, embora tivesse 20. Arrasado, destruído, porque os bens do pai haviam se acabado. Aqui tem uma lição fenomenal para nós, que quem sacar, parabéns. Que é a seguinte: quando você larga Deus para viver as coisas do mundo, no começo você não percebe a besteira que você fez, porque você tem o prazer sexual, você tem o conforto da bebida, você tem o conforto da droga, você tem o status, você tem amigos, e coloca aspas nesses amigos, né? São colegas na verdade, né? Você tem seguidores, e no começo tudo vai muito bem. Mas por que no começo tudo vai muito bem? Preste atenção, porque você saiu da igreja, você saiu dos sacramentos, e você ainda tem um quê dos bens do pai. Entende? Quando esses bens começam a se acabar, que foram as graças que você recebeu nas missas que você foi, nas confissões que você fez, nas pregações que você ouviu, quando isso vai se acabando, você vai experimentando a fome e a escassez, e aí você está tão fraco que nem força para voltar você tem mais, porque os bens do pai vão se acabando.
Para a gente entender isso melhor, olhemos, por exemplo, esses arranjos Domingo da Alegria, tão bonitos que estão aqui. Vejamos essas flores, essas rosas, não é? Com o tom da liturgia de hoje. Eu faço uma pergunta para vocês. Essas rosas e gérberas que aqui estão mortas ou estão vivas? Estão vivas. Mas por quanto tempo? Pouco tempo. Por quê? Porque estão desligadas da sua vide, da sua fonte, do seu caule, da sua raiz. Quando você larga a igreja e você vai ver no mundo, você conserva por um tempo a sua aparência, porque ainda há bens do Pai em você. E as pessoas colocam esse artifício interessante que tem aqui na planta. Como que chama mesmo esse negócio verde? Floral? Hã? Deixa eu pegar um pedaço aqui. Aqui, ó. Olha. O floral, ó o que acontece com ele se você fizer isso aqui. Ó. Água. Água. O que é essa água? Ainda há bens na planta, então ela ainda sobrevive. Mas por quanto tempo? Assim é você longe da casa do Pai, assim é você longe da casa de Deus. Você até consegue enrolar por um certo tempo, até consegue fazer de conta que está feliz por um certo tempo, até consegue convencer seus seguidores no Instagram que o seu sorriso é verdadeiro, no Facebook, que a sua paz é verdadeira, mesmo sabendo que não é. Porque ainda há bens do Pai em você, que você recebeu na casa dele, na igreja. Só que vai chegar um dia em que não vai ter mais nada. E aí na angústia, você vai sentir fome, você vai para a lama, você vai para o chiqueiro, você vai perceber que você é tratado com menos dignidade que os porcos. E você vai começar a sentir saudade da casa do Pai. Entendem bem? Felizmente o filho mais novo voltou. E aquilo que era luto e morte se converteu em festa. E o texto de São Lucas é tão inteligente que diz assim: caindo em si. Reparem este caindo em si, porque aqui tem mais uma lição. Eu já falei, podia pregar 1 ano sobre esse evangelho, não é possível. Tem gente que quando passa por grandes tribulações cai em 1000 pedaços. E tem gente que quando passa por grandes tribulações cai em si. Seja a turma do segundo grupo, não a turma que se estatela, que se espatifa em 1000 pedaços, mas a turma que quando cai, cai em si. Que quando você cai em si, você cai nos braços do seu Pai. Mas eu não sentiria paz se eu não contasse mais uns detalhes. Quando o filho volta, o pai fala assim: bota um anel no dedo dele, né? Por quê? Porque as famílias nobres carregavam um anel, e naquele anel tinha o brasão da família. Em qualquer lugar que a pessoa chegasse, quando se via o anel, falava: esse é dos Ribeiro, esse é dos Almeida, esse é do Silva, esse é dos Canatelli, exemplo, esse é do Ruivo. Ah, conheço. Chegou o momento em que ele vendeu até o anel, porque perdeu a sua identidade. Jogou no lixo o brasão da sua família. E quando ele volta, o pai fala assim: bota um anel no dedo dele. O que o pai quis dizer com isso? Você nunca deixou de fazer parte dessa casa, dessa família. E recuperando esse anel, mesmo você tendo me matado vivo, que quando ele pede a herança, ele mata o pai. Tem um estudioso que fala assim, né? Um estudioso da parábola, um estudioso norte-americano, diz assim: aquele pedido da minha parte que me cabe na herança, significa que ele quer que o pai morra. Aquilo machucou demais o coração daquele pai. Mas mesmo assim o pai fala assim: bota o anel no dedo dele, porque ele moeu o dinheiro da herança. Mas ele continua ainda sendo o herdeiro legítimo dos meus bens. Olha como é Deus. Bota um anel no dedo dele. Você pertence a essa família, você pertence a esta casa. E tem mais um detalhe: bota a sandália no pé do menino. Quando eu fui ler o texto em grego,
Eu fiquei muito assim emocionado, porque o pai, quando chama os dois de filho, na verdade ele não chama de filho. A palavra lá é tekna. Tekna significa garotinho, criancinha. Eram marmanjos barbados. E para o pai eram criancinhas. Meu garotinho. É assim que o pai tratou aquele menino. E o mais velho também. Meu garotinho. Você nunca deixou de ser meu garotinho. Porque para Deus você é o garotinho dele. Você é a garotinha de Deus. Por mais que você cresça, você nunca vai deixar de ser o garotinho, a garotinha de Jesus. Guarde isso. Está no grego, no original. Meu garotinho, minha garotinha. Bota a sandália. Por que bota a sandália? Porque quem andava descalço naquela época eram escravos. Quando o texto diz que ele perdeu as sandálias, significa que ele perdeu a liberdade. Querendo ser livre, longe do Pai, se tornou escravo, porque longe de Deus não há verdadeira liberdade. Quando o pai fala assim, bota a sandália, ele está dizendo para esse filho, filho, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Seja livre aqui na fazenda do teu pai, na casa do teu pai. Tem mais uma curiosidade que eu não ia falar, mas eu vou falar, vou colocar como um bônus. Quando diz assim, bota nele a melhor túnica, no original não está escrito a melhor túnica. Está escrito próton. E próton significa em grego, primeira. O pai falou assim, bota nele, claro que é a melhor, mas bota nele a primeira túnica. O que significa isso? Vamos voltar a viver o primeiro amor. Não importa que você me traiu, não importa que você me trocou por outros e por outras, vamos voltar a viver o nosso primeiro amor. Esse é o convite de Deus para nós. Mas depois nós temos o filho mais velho. Todo mundo presta atenção no filho mais novo. O filho mais velho também precisa ser encontrado dentro da própria casa. E a gente não presta atenção nisso, porque tem filhos que estão sendo esquecidos dentro da própria casa. Não pensemos nós que a gente perde filho quando eles vão para o mundo. Tem filhos esquecidos que não são notados dentro da própria casa. E principalmente quando um pai dá mais atenção para um e não dá atenção para outro, quantos filhos perdidos, abandonados e esquecidos dentro da própria família, dentro da própria casa. Aquele filho também precisava ser reencontrado, não por culpa do pai, mas porque também ele havia se distanciado de seu pai, sem nunca ter saído de casa. O filho mais velho representa aqui aqueles e aquelas que mesmo nunca tendo saído da igreja, estão há 20 anos na igreja, 40 anos na missa, mas perderam o encanto com as coisas do seu pai. Fazem o serviço na igreja meia boca, não se doam por inteiro, não sente mais aquele arrepio, aquela emoção de servir o altar, de dar a catequese, de fazer uma pregação, de vestir o jaleco de ministro, de vestir a batina de acólito de coroinha. São aqueles que precisam perder para dar valor. O filho mais velho, mesmo estando dentro da casa, vivia uma amargura, uma tristeza de alma, que Santo Tomás de Aquino chama de tibieza. O que é tibieza? Tibieza é a frieza espiritual. Começa com a mornidão e depois você vira um cubo de gelo. Quantas pessoas tíbias dentro da paróquia. É mais fácil fazer voltar a Deus uma pessoa que viveu no mundo, que enfiou o pé na jaca, como dizem, do que uma pessoa que um dia teve uma experiência com Deus na igreja, mas esfriou, porque ela acha que já sabe, não vive a fé como uma surpresa diária, com alegria, mas vive o catolicismo com amargura, e para curar a amargura, só amar cura. Para curar a amargura, só amar cura. Tem gente que não tem mais sentimento ao receber a hóstia.
não tem mais sentimento de entrar na capela do Santíssimo, não tem mais sabor de debulhar as dezenas do terço, não tem mais sabor de participar da missa, porque a tibieza lhes tomou o coração. Este é o filho mais velho, está dentro da igreja e está perdido dentro dela, sentado nos bancos da Santa Missa. O filho mais velho não quis entrar na festa, viu? Cheio de amargura, ficou com raiva, e além de não querer entrar na festa, não quer que os outros entrem. Quantos filhos mais velhos nas paróquias? Eu estou nessa paróquia há 30 anos. Chegou esse novato aí esses dias que não sabe nada, que não conhece nada, que andou pelo mundo, que bebeu, que se drogou, e já está fazendo leitura, está dando catequese, é ministro da Eucaristia. O mundo está perdido. Todos vocês são filhos amados. Não importa quem voltou agora, não importa quem está há 30, 40 anos, o salário é o mesmo. É a graça divina, é a bênção de Deus. Eu escuto muito isso, né? Aí, padre, a pessoa mal começou na igreja, o senhor já deu um cargo para ela importante. Eu estou aqui há tanto tempo. Filho mais velho se converte. Mas todo mundo fala do filho mais novo. Quando muito falam do filho mais velho, mas parece que ninguém fala do pai. Então, uma última palavra. O relato de São Lucas começa dizendo que um homem tinha 2 filhos. Não se fala qual é a profissão desse homem. Não se fala onde ele morava. Não se fala seu sobrenome. Só se fala que esse homem era um pai. Obviamente aquele homem tinha uma profissão. Obviamente tinha muitos dons e muitos bens, como acabáramos de ver. Mas São Lucas poderia dizer assim: um patrão tinha 2 filhos. Não. Jesus quer sublinhar que aquele homem, antes de ser um patrão, antes de ser um administrador, antes de ser um CEO, aquele homem era um pai. Um pai. A gente fala do filho mais novo e do filho mais velho, mas a gente se esquece de que nós também devemos ser o pai. A gente precisa aprender a ser o pai. Porque filho pródigo, quem daqui não é? A começar pelo padre. Filho mais velho, 70% da paróquia. Todo mundo é. Mas pouca gente é o pai. Todo mundo quer ser filho, porque quer ser cuidado, mas ninguém quer cuidar. Sempre é o outro que me deve. Gosto dos meus direitos, mas se esqueço dos meus deveres. Me esqueço, perdão, dos meus deveres. No Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, nós lemos: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente é bom de cativar, não é? Cativa amigo, cativa a esposa, cativa o marido, cativa o patrão. Mas nós não somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Nós temos que pedir a Deus para Ele desenvolver em nós um coração de pai e nas mulheres um coração de mãe. Eu não estou falando de botar filho no mundo, eu estou falando de ter um coração paterno, de ter um coração materno. Há rapazes de apenas 15 anos que já têm um coração de pai. E há homens quarentões que botaram filho no mundo e que nunca se tornaram pais. Porque ser pai não se trata de botar filho no mundo, trata-se de ter um coração, uma postura de vida que faz com que você cuide das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Trata-se de não sermos displicentes, correndo o risco de perdê-las. A gente gosta de colo, mas a gente também precisa aprender a ser colo para o outro. Você precisa ser o pai que recebe o outro quando ele erra, que recebe o outro quando ele está disposto a pedir perdão, que bota as pessoas queridas no colo e lhes dá afago e carinho.
quando elas precisam, porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não sejamos displicentes com aquilo que Deus nos deu. Eu termino a pregação contando uma coisa que me marcou muito, né? Nós estamos vivendo um tempo de guerra, né? Lamentavelmente. E uma menininha, isso é uma história, não é conto, né? Quem dera que fosse um conto, né? Uma menininha muito pequena, da idade do parquinho, do prezinho. Ela perdeu o avô, a avó, a mãe, o pai e todos os irmãos na bomba da guerra. Algumas daquelas poucas crianças foram recolhidas no orfanato, né? E ali no orfanato, algumas freiras, né? Algumas irmãs dão aula, fazem recreação, montaram um playground, né? Às escondidas, para que aquelas crianças se esqueçam pelo menos por um momento da tristeza da guerra e da dor, né? E um padre estava vendo as crianças brincando, né? E é natural quando a criança brinca no escorregador, né? Elas tropeçam, elas caem. E a criança, quando cai, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela chora. E aquele padre reparou que a criançadinha chorava quando caía, mas uma menina em especial, toda vez que ela levava um tombo e se machucava e alguém ia fazer curativo, ela nunca chorava. E o padre ficou encasquetado com aquilo, né? E foi perguntar para a freira que conhecia a história, né? Isso é engraçado. Aquela menininha ali, tão pequenininha, ela cai, mas não chora. E a freira respondeu: ah, padre, é que ela perdeu o pai, a mãe, o avô, a avó e todos os irmãos. Desde então, ela não tem mais para quem chorar. Então ela parou. Como é triste não ter para quem chorar. Como é triste não ter para quem contar nossos dramas. Como é triste não ter com quem dividir a nossa dor. Porque dor dividida é menos pesada e menos dolorida. Como é triste. Você já parou para prestar atenção que você precisa ser o pai? Não importa a tua idade. Você precisa ser o pai que acolhe os pródigos, destroçados e quebrados em 1000 pedaços. Mais do que ser aquele que condena, isso é o diabo. Você precisa ser o pai que acolhe, que abraça e que perdoa. Porque filho pródigo, filho mais velho, todo mundo é. Parece que o mundo está precisando desse pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor.